O Papa e o Oriente Médio, as 3 viagens, o Sínodo, os encontros ecumênicos. A história de uma grande amizade e a entrevista com Dom William Somali. A experiência do deserto nos impulsiona a ir ao essencial. No início do caminho quaresmal, ouvimos as meditações de alguns jovens sacerdotes, prontos para percorrer o deserto de Judá. Um presente do Papa Bento XVI aos jovens da Terra Santa e de todo o mundo, Yucat. O Catecismo Amarelo foi uma oportunidade para um dia de reflexão para 250 jovens em Nazaré, a organizar o evento a comunidade local maronita. Rostos diversos com histórias que se entrelaçam e religiões que se encontram. É a Semana da Harmonia, organizada em nível mundial e promovida em Jerusalém pelo Elia Interfaith Institute, uma boa oportunidade de encontro entre as religiões presentes na Terra Santa. Um rei impiedoso e cruel, mas não só isso. Uma exposição no Museu de Israel comemora Herodes como um grande construtor de magníficos edifícios e mostra o túmulo descoberto em 2007, perto de Belém. O Papa e o Oriente Médio, 3 viagens, um sínodo, os encontros ecumênicos com representantes das igrejas ortodoxas e os interreligiosos com o mundo do Islã e do judaísmo. E ainda as posições tomadas em questões muito quentes para esta região, como a opinião expressa várias vezes em favor da criação de um Estado palestino. E especialmente a atenção sempre viva pelo pequeno rebanho dos cristãos locais, chamados a descobrir, precisamente na sua condição de minoria e dificuldade, a sua vocação, na terra das origens cristãs. Nos quase 8 anos de seu pontificado, a relação do Santo Padre com esta terra teve um crescendo de atenções concretas. Dall'8 al 15 maggio compierò in pellegrinaggio in Terra Santa. Em 2009, o Papa Bento XVI aterrissou em terras jordanianas, no dia 8 de maio, para uma peregrinação que o levou, terceiro Papa na história, a caminhar nos lugares de Jesus, entre Jordânia, Israel e Palestina. 13 meses depois, com a visita à ilha de Chipre em junho de 2010, o pontífice dá idealmente início com a entrega do instrumento Labores, durante a missa celebrada em Nicósia, ao Sínodo dos Bispos para o Oriente Médio, programado para outubro do mesmo ano e concluído com a assinatura e a entrega da exortação apostólica durante a viagem ao Líbano, em setembro de 2012. Uma viagem em que a voz do Santo Padre foi dirigida em particular aos jovens da terra dos centros, convidando-os a serem um exemplo de convivência em todo o Oriente Médio, sinal concreto da possibilidade de construir um futuro comum, cristãos e muçulmanos, nesta terra. Sobre a relação entre Bento XVI e esses lugares, conversamos com Dom William Somali, bispo auxiliar do Patriarcado Latino de Jerusalém. Na sua opinião, o que mais chamava atenção para o Papa Bento XVI em relação ao Oriente Médio? Il Santo Padre era interessato ai principi della pace e questo è il più importante. O Papa estava interessado nos princípios da paz, e isso é a coisa mais importante. Mas ele não fazia uma declaração cada vez que tinha um acidente aqui ou um acidente ali. Quando c'era la guerra di Gaza, ha parlato forte per chiedere. Quando tinha guerra em Gaza, falou duro para pedir para deter a violência em Gaza. E por isso a violência durou apenas 8 dias. Mas posso dizer que, em tempos difíceis, o Papa estava conosco. Nos momentos mais difíceis, o Papa esteve conosco como esteve com a Síria, Iraque e Egito, e com todas as nações. Com a Síria, com l'Iraq, com l'Egitto e com tutti i paesi. 3 razões pelas quais a Terra Santa deveria ser grata a Bento XVI. La visita del 2009, a visita de 2009, a entrega da exortação pós-sinodal e o reconhecimento do Estado palestino. Ter falado por primeiro, a única solução é ter 2 Estados, e ter também apoiado a decisão das Nações Unidas. Averne parlato prima che l'unica soluzione è avere 2 Stati e aver anche appoggiato la decisione delle Nazioni Unite. E qual é a recordação mais viva que guarda de sua peregrinação à Terra Santa? Penso era la sua umiltà dappertutto dove andava. Lui è veramente Eu penso na sua humildade em todos os lugares onde ia.
Ele é verdadeiramente um homem de Deus, um homem humilde. Tinha um rosto, posso dizer, angelical. E quando predicava, estava impregnado do Senhor. E esse modelo de homem espiritual me impressiona. Veio aqui mais como um peregrino que como chefe de Estado. E eu acho que impressionou também aqueles que o ouviam. Qui più come pellegrino che come capo di Stato. E penso che ha impressionato tutti quelli che l'ascoltavano. Mi ricordo di averlo visto. Lembro-me tê-lo visto no campo de Aida com os palestinos. Estava muito tranquilo. Muitos lhe disseram, é perigoso ir ali. Mas ele, em vez de 1 hora, ficou ali 1h30. Ma lui, al posto di 1 ora, ha passato 1h30. Poderia ter feito mais pelo Oriente Médio? Ma lui ha preferito mettere l'accento sulla relazione dei cristiani locali. Ele preferiu enfatizar a relação dos cristãos locais com o Islã e com o judaísmo, porque ele não quer que eles vivam em um gueto. Ele entendeu que a primavera árabe é uma outra primavera, um despertar islâmico. Ele entendeu tudo isso e quis estar perto dos cristãos no Oriente Médio. E ha voluto essere vicino ai cristiani del Medio Oriente a questa occasione. Um homem que não cria ruídos em torno dele. Um homem gentil. Fala com uma voz muito calma, com segurança. Era um grande papa. Era um gran papa. Um gran papa. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, se distanciou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, durante 40 dias, tentado pelo diabo. 40 dias transcorridos precisamente aqui, nesse mesmo deserto de Judá, não muito longe do Jordão e de Jerusalém. 40 como os dias de caminho em direção da ressurreição, que vivemos nesse tempo de Quaresma. A experiência do deserto a chamou o Papa da primeira das audiências quaresmais. É a experiência do silêncio e da pobreza, onde o homem, privado dos apoios materiais, é levado ao essencial e, precisamente por isso, é mais fácil encontrar Deus. Encontramos um grupo de jovens sacerdotes do norte da Itália durante um dia dedicado precisamente, por todos eles, à experiência do deserto e do que esse lugar leva a meditar. Sul bisogno che abbiamo, sobre a necessidade que temos de não estarmos sozinhos, nunca, sobre a fragilidade do ser humano diante da vastidão das coisas que nos dominam, sobre a fadiga e também sobre a necessidade de ter um motivo real, profundo, para atravessar um lugar como o deserto, uma esperança, uma meta de chegada, um lugar para chegar, interior ou fora de nós. Interiore ou fora de nós. Nós tentamos atravessar esse deserto percorrendo também a fadiga do Senhor, a tentação, mas também a necessidade de ter a palavra de Deus para responder às tentações. A necessidade de avere la parola di Dio per rispondere alle tentazioni. Os 40 dias de Jesus, mas também os 40 anos do povo de Israel. Certamente o grande caminho do Êxodo que a liturgia propõe na reflexão para todos os fiéis, hoje para nós é a oportunidade de viver. Percorrer um pouco nessas horas os 40 anos de deserto do povo de Israel. Certamente torna-se uma experiência mais concreta. Experiência più concreta. Nesta parada, lugar de encontro com Deus, lugar também de tentação, e que somos chamados a vencer esses compromissos e as tentações que a nossa humanidade traz dentro de si. É certamente lugar de essencialidade, de caminho e especialmente de conversão. Eu acho que a experiência do deserto pode nos ajudar a focalizar quais elementos somos chamados a purificar, a mudar, a tornar mais essencial na nossa experiência de fé. Não um texto de suspense, mesmo se a capa pode enganar com o amarelo. Yucat, o catecismo para os jovens escrito por jovens e traduzido em 13 idiomas, incluindo o árabe, é uma espécie de bússola espiritual cujo objetivo é orientar os comportamentos materiais e concretos dos jovens. É um presente que Bento XVI fez aos participantes da Jornada Mundial da Juventude de Madrid em 2011 e aos jovens de todo o mundo, também para aqueles da terra que o Papa amou, a Terra Santa.
É uma grande bênção para nós estarmos aqui com esse grande grupo de jovens da Palestina, de Israel, do Líbano. Queremos continuar o trabalho de Bento XVI, quando ele deu o catecismo aos jovens do Líbano, na cidade de Kirk. Foi de fato o Papa Ratzinger a assinar o prefácio desse texto fundamental para a educação das novas gerações. Cerca de 250 os participantes na celebração, presidida pelo arcebispo maronita Mus El-Haj, em Nazaré, sábado, 16 de fevereiro. Um dia inteiramente dedicado aos jovens, iniciado com uma discussão sobre o catecismo. Todos em círculo, observando a mesma posição, em direção do centro de suas vidas. Partilhando as dúvidas, respondendo às preocupações e também para mostrar a beleza de uma vida vivida com uma visão de fé. Em suma, para discutir de uma maneira nova, entre os jovens, um texto que fala aos jovens. Uma das coisas que mais me impressionou é ver tantas pessoas que, quem sabe, não tomam a comunhão há anos ou que não se confessavam mais. Após o trabalho de grupo, muitos deles foram se confessar e comungaram. Como comunidade libanesa, é a primeira vez que encontramos outros jovens nesse encontro dos maronitas, depois de 13 anos. Nós temos um sonho. Esse encontro possa se realizar também em terras libanesas. O tenso e a missa na igreja maronita. Há espaço para retomar os conteúdos da manhã, para rezar na tradicional liturgia libanesa e partilhar, no sacrifício eucarístico, a alegria da vida de fé. Yucat, outro precioso presente do Papa Bento XVI para o futuro dessa terra, os jovens. Faces diferentes com histórias que se entrelaçam em religiões que se encontram. O Instituto Eliá de Jerusalém nos habituou ao longo dos anos a imagens desse tipo. Cenário desse dia de amizade e diálogo apaixonado é a Porta de Jaffa, em Jerusalém. Uma oportunidade de encontrar todos, peregrinos e habitantes de Jerusalém, de fé judaica, cristã e muçulmana. Acontece durante a Semana da Harmonia, celebrada em todo o mundo. 300 os eventos em todo o mundo que falam de paz e de partilha. Mas é na Cidade Santa que um gesto dessa magnitude tem um acento mais característico, como ocorre aqui, frequentemente, através das iniciativas de diálogo entre as religiões. Compartilhar o seu conhecimento para promover a paz é o fio condutor que guiou as meditações, os cânticos e as orações. E quem passava ali podia ver um padre católico com um rabino judeu, um fiel muçulmano abraçar um fiel cristão e assim por diante, como se fosse a coisa mais normal desse mundo. Todas as religiões têm em comum uma imagem de esperança, é algo que oferece realmente toda a religião, que transforma em positivo cada relação humana. Nós promovemos esses encontros em todo o mundo. Temos muitos na Índia, Taiwan, Alemanha, Inglaterra e também aqui em Jerusalém. Esperamos ter um bom grupo de pessoas que vêm aqui para rezar e dar mensagens de esperança. Temos diante de nós um grande desafio de superar os naturais preconceitos, todas as barreiras que construímos sobre nós mesmos e todos os caminhos que tomamos para nos protegermos. Precisamos nos encontrar, dar um sinal de que é possível viver juntos, como estão fazendo os habitantes de Jerusalém há séculos. Esse é o grande desafio que atende Jerusalém e cada cidade no mundo onde convivem diversas religiões. Credos que podem ser amigos, como as pessoas de boa vontade. As mesmas pessoas que se reuniram à Porta de Jaffa uma semana atrás. Elas cantaram juntas, dançaram. E quem sabe que a verdadeira paz e uma serena convivência não surja precisamente a partir desses gestos, linguagens universais e diferentes em direção do único caminho para a unidade. Um assassino de inocentes, um oportunista sedento de poder, um cruel assassino. A história implacável conta o rei Herodes, o governador da Judéia, que, de acordo com o Evangelho de Mateus, ordenou o massacre dos inocentes em Belém para impedir a vinda do Messias. Agora, uma exposição no Museu de Israel inverte o ponto de vista e destaca Herodes como grande construtor.
e o faz a partir de seus magníficos palácios e sucessos arquitetônicos, entre Jericó, Massada, Cesareia, Herodion e Jerusalém. 30 toneladas de material, 250 reconstruções arqueológicas e visuais para uma viagem imperdível na vida de um grande personagem da história. Essa é a primeira exposição jamais feita sobre o rei Herodes. O personagem de Herodes é conhecido, sabe-se que ele tinha uma personalidade muito difícil. Mas o propósito da nossa exposição não era olhar Herodes como um homem, mas sim como construtor imperial. A exposição, antes de tudo, é dedicada aos 40 anos de escavações realizadas pelo arqueólogo israelense Ehud Netzer. Foi ele que, em 2007, descobriu o túmulo do rei em Herodion, a residência de verão de Herodes, perto de Belém. Encerrada na câmara funerária, o túmulo de pedra bege e rosa é o momento mais emocionante da exposição. Herodes morreu no seu palácio em Jericó e seu corpo foi transportado em grande pompa para Herodion, onde ele foi sepultado. Na exposição estão também presentes vestígios arqueológicos que os realizadores israelenses emprestaram da autoridade palestina, como os do Palácio de Jericó, não sem levantar polêmicas. Precursoras na descoberta do túmulo de Herodes pelos arqueólogos israelenses, as escavações franciscanas guiadas pelo padre Virgílio Corbo, de 62 a 67, levaram a descobertas importantes em Herodion. Padre Corbo conseguiu trazer à luz o Palácio do Rei Herodes, um palácio fortaleza construído por um arquiteto muito bom, infelizmente anônimo, do período greco-romano, de acordo com as regras da época. O edifício tem um prestígio, tem um triclínio, tem termas e é cercado por grandes muros e torres. O triclínio ha delle terme, é circundato da grandi mura e da torri. O palácio é mais um testemunho da extraordinária ambição arquitetônica de Herodes, que muitas vezes desafiou os limites da natureza, construindo, por exemplo, sua fortaleza de Massada, no meio do deserto, mas que não conseguiu superar as fraquezas de sua natureza de homem. Nel re Erode, pur riconoscendo, la sua crudeltà, credo che sia inutile negarla. Do rei Herodes, embora reconhecendo, a sua crueldade, eu acho que é inútil negá-la, é necessário também reconhecer tudo aquilo que de bom ele fez humanamente, como um grande construtor, um grande também benfeitor da cidade, de pequenas cidades, mesmo longe de Jerusalém. Mas, acima de tudo, tentou distribuir os seus bens de uma forma que Jerusalém fosse uma cidade bonita, grande, importante. In maniera che Gerusalemme risultasse una città bella, grande e importante. Entre todas, a reconstrução do Templo de Jerusalém, que a exposição celebra com um grande entusiasmo. Herodes, o Grande, a viagem final do rei. Já um sucesso de público, ficará aberta no Museu de Israel até 5 de outubro de 2013.